Muito bem, nesse ponto aqui do nosso curso, eu gostaria de saber até onde vocês conseguiram absorver a informação aqui passada. Então vamos aqui fazer algumas perguntas, para ver se vocês realmente conseguiram entender o conteúdo. Primeira pergunta, qual a quantidade ideal de memória RAM para o Windows 10? Bom, eu aprendi que memória RAM quanto mais melhor. Mas que o mínimo, o ideal é que seja 4 GB. Por quê? Se a gente usar menos de 4 GB, o computador vai ficar lento, travando, não vai ter um bom desempenho. Então, pelo menos 4 GB. Mas lembrando que se a gente tiver mais que 4 GB, a arquitetura 32 bits do Windows não vai ler, então não vai adiantar. Então, caso eu tenha mais de 4 GB, eu preciso usar a arquitetura 64 bits. Excelente, muito bom, você conseguiu pegar o ponto. Bom, durante as nossas aulas, nós falamos um pouquinho sobre o msconfig, que é um utilitário que ajuda a configurar a inicialização do Windows para que ele fique mais rápido. Então a minha pergunta é a seguinte, como que eu faço para conseguir esse aplicativo? Qual o site que eu tenho que fazer o download dele? Bom, esse aplicativo ele já é padrão do Windows, então sempre que você instala o sistema ele já vem junto. É só a gente clicar em executar, escrever msconfig, dar enter e já vai aparecer. Muito bom. Lembrando que MS é de Microsoft, config de configuração. Então toda a versão do Windows já tem esse aplicativo embutido nela. Então agora vai uma pergunta super difícil. É nada, é fácil. Nós aprendemos em aula como trocar a memória ou colocar mais tanto no notebook quanto no computador. Então a minha pergunta é, por que colocar mais memória RAM no computador ou no notebook deixa ele mais rápido? Porque quando eu ligo o computador, só o Windows já consome uma parte da memória. Então a outra parte o computador usa para carregar os outros programas. Aí quando ele já está usando toda a capacidade da memória e eu abro outros programas, aí a memória fica alternando entre os programas e o computador fica bem mais lento. Então para o computador ficar mais rápido, quanto mais memória, melhor. Isso mesmo, muito bom, parabéns, aprendeu direitinho. E lembrando de que a memória RAM, ela não armazena coisas dentro dela quando ela é desligada. Então se eu pegar a memória de um computador e colocar no outro, ele não vai levar dados nenhum de um computador para o outro, ok? Bom, essa pergunta agora tem a ver com o HD do computador. Em aula nós aprendemos a substituir o HD tanto do computador desktop quanto de um notebook, né? Substituir o HD por um SSD. Então aí vai a minha pergunta, qual a vantagem? Por que eu deveria trocar o meu HD convencional por um HD SSD? É porque o SSD, o sistema de trabalho dele é todo eletrônico, né? Não é mecânico que nem o HD comum. Então a leitura e a gravação dele é bem mais rápida. E a gente sente essa diferença de velocidade na hora de subir o Windows, de usar o computador, os programas. A resposta dele é sempre bem mais rápida que o HD comum. Acertou! Muito bom! Exatamente, inclusive alguns fabricantes, eles propagam que o SSD chega a ser 20 vezes mais rápido que um HD convencional. Na prática não chega a tudo isso, mas usando um HD convencional e um HD SSD, a gente sente a diferença na velocidade e no desempenho do computador. Ok, o nosso curso é de otimização de computador. Então aí vai uma pergunta bem interessante. O que tem a ver a temperatura do processador com a velocidade do computador? Então, o processador trabalhando, ele já aquece naturalmente. Mas a pasta térmica e o cooler, eles estabilizam a temperatura para ele conseguir trabalhar e ter um bom desempenho. Só que se a pasta térmica estiver ressecada, ela não vai conseguir estabilizar a temperatura e aí o processador vai superaquecer. E aí ele pode começar a ficar lento, travar ou pode até desligar o computador. Isso mesmo, muito bom. Porque todo o processo matemático é feito dentro do processador. Ele é o cérebro do computador. Então, de fato, se ele estiver com a temperatura alta, não vai ter um bom desempenho. Por isso, a importância de você sempre trocar a pasta térmica do seu computador. Se é um processador de um computador desktop comum, você pode usar uma pasta térmica comum. Se é um computador que executa processos matemáticos mais profundos, como um computador específico para jogos, ou até mesmo um notebook, onde a ventilação tem pouco espaço, né, para o ar quente sair, você pode usar uma pasta térmica um pouco mais específica para esse tipo de processador ou de computador. Dessa forma,
Lembre-se, seu computador ou especificamente o seu processador precisa estar sempre com uma pasta térmica boa. E agora, você tem alguma pergunta ou alguma dúvida? Professor, se eu comprar um HDS... Ai, eu tô com a máscara, né? Bom, agora eu queria saber de vocês. Você tem alguma dúvida ou alguma pergunta que gostaria de fazer? Professor, se eu comprar um HD SSD novo para acelerar o computador, aí é só eu ligar e já vai ficar funcionando? Boa pergunta essa sua. Lembrando de que todo o arquivo que tem no computador, a instalação do Windows, enfim, tudo que tem lá, não fica instalado na memória RAM, fica no HD. Então, se você remover o HD e colocar um HD novo, esse HD novo ele vem zerado, ou seja, ele vem sem arquivo nenhum. De fábrica ele vem vazio. Então, o que você precisa fazer? Quando você coloca um HD novo, o sistema, o Windows, né, não vai estar ali presente. Então, o computador vai identificar que não tem nada. Ele não vai inicializar nada. Então, o que você precisa fazer? Você precisa formatar o HD e instalar o Windows, configurar, instalar drives, programas, deixar ele pronto para uso. Então, para isso, você precisa formatar e instalar o sistema operacional. Nós temos um curso que aborda bem esses detalhes. Ensina que você, com um pendrive configurado, você pode fazer a formatação e a instalação do sistema operacional no seu computador. Não deixe de se inscrever e participe conosco nesse curso.